Queria dizer boa tarde e agradecer muito ao Wilson, Wilson Figueiredo, por ter aceito o nosso convite. Essa é a terceira aula pública da disciplina Brasil e a Globalização Religiosa, onde nós convidamos pessoas que possam vir nos ensinar sobre as suas religiões. O Wilson ele vai falar para a gente sobre a cultura racional. Ele é um importante divulgador da coleção de livros Universo em Desencanto, na Europa. Ele atua no momento entre Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Estônia, Letônia e Lituânia. Então, tem muito para nos contar, né? Não só sobre o que é a cultura racional, mas também como é esse trabalho de divulgação da cultura racional na Europa. Tá? Eu peço ao Wilson para, por favor, fazer a sua apresentação e, posteriormente, nós vamos fazer questionamentos para ele. Quem quiser fazer perguntas nos comentários, fique à vontade. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, Wilson, e Obrigado a palavra a você. é sua. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Wilson. Eu agradeço o convite da UFMG, a professora Cristina, pela oportunidade de apresentar a cultura racional. Eu busquei uma apresentação que eu pudesse falar do principal assunto da cultura racional e que eu pudesse, após falar sobre a glândula pineal, apresentar a cultura racional para um melhor entendimento. Existem diversas formas de falar sobre cultura racional. É muito comum as pessoas pesquisarem na internet. E como era uma aula para um grupo de sociologia, né, eu busquei alguma informação que pudesse, pelo menos, ajudar nessa busca, nesse entendimento da cultura racional, né, do livro Universo em Desencanto. Então, na minha apresentação, eu tenho aí um planejamento de fala de mais ou menos 45 minutos. E nesses 45 minutos eu vou abordar os assuntos da pineal, na ciência e na religião, para que eu pudesse falar melhor sobre a cultura racional mais à frente. São opiniões diversas na história, e essas opiniões elas fariam algum sentido se todas elas fossem interligadas. Na segunda etapa eu vou apresentar o livro Universo em Desencanto, né, com tudo aquilo que eu já apresentei sobre ciência e religião, lembrando que isso é uma opinião, um ponto de vista, né? E na terceira etapa a questão do Brasil, né, o crescimento da cultura racional no Brasil e a expansão do Brasil para o mundo. Entre esses slides eu estou buscando dois questionamentos. O primeiro são assuntos que eu busquei nesses últimos 2 dias, e por questão de tempo eu não tive condição de traduzir, então eu fui pegando inglês e português, o que eu tinha. Então, o que tiver em inglês, a gente vai trabalhando junto, né? E na segunda etapa, eu vou estar inserindo aí questionamentos, né, para ajudar no nosso entendimento do que está sendo falado, né, qual é a proposta do que está sendo falado, e alguns pensamentos, né, de pessoas famosas para poder também ajudar nesse raciocínio. Eu vou optimizar o tempo, né, devido ao tempo ser curto e o assunto ser um assunto extenso, né, eu vou tentar ser mais superficial e rápido para que a gente possa acompanhar a proposta desses slides, né. Então, a primeira passagem aí é um pensamento, né, falando sobre Ralph Waldo Emerson, né, que é um filósofo americano, e ele deixa aí um conceito, inclusive alguns questionamentos se pertence a Albert Einstein ou não, né, eu andei pesquisando, mas a frase diz, né, que a mente, uma vez que ela é expandida a uma nova ideia, ela nunca retorna ao seu tamanho original. E essa é a proposta de falar sobre a glândula pineal, trazendo questionamentos da ciência, né, evidências, daquilo que a gente pode realmente conversar, algumas questões da história e da religião. Bom, a primeira etapa, falar de glândula pineal, falar do terceiro olho, a gente tem sempre uma lembrança aí, para quem é interessado no assunto, sobre o filósofo francês, né, René Descartes, que ele trouxe os artigos de 1640, né, Paixões da Alma, falando sobre o método, né, o discurso do método e Paixões da Alma, falando sobre a alma racional.
esse entendimento mais atual da ciência e da espiritualidade, ele, na verdade, ele tem suas origens lá no Egito, né, como algumas pessoas já têm pesquisado e têm tentado relacionar. Aí lá em cima, no canto direito, nós temos aí, para alguns, o olho de Ra, para outros, Horus, né, e lá no canto esquerdo superior, a pineal e a atividade da pineal. Essa apresentação, ela toma forma com o tempo, né, pelo nome Pine Cone, de pinha, né, com formato similar da pineal, como a gente vê no canto inferior esquerdo, né, que é a posição onde esse pontinho vermelho se encontra, é a posição da glândula pineal, né, exatamente entre os olhos. E lá do lado direito, essa comparação, né, ao olho de Horus ou de Ra, e preenchendo todo esse formato, né, do hipotálamo, do tálamo, né, da medula e, obviamente, da região da glândula pineal. Então, essa relação é feita com o passar do tempo, né, associando sempre dois elementos, o elemento Sol e o elemento Lua, né, como vê aí a colocação de um historiador, dizendo que o olho da direita, né, é o olho de Ra, que é relacionado ao Sol, e o olho da esquerda é relacionado a Horus. E mais abaixo você vê que ele encaixa, né, perfeitamente nesse modelo, né, do olho e do cérebro humano. Essa tentativa de falar sobre o Sol e a Lua é o assunto principal que rege a glândula pineal, né? Então, essa relação sempre vai existir, como está aí na árvore aí falando sobre Ra, a origem, né, de todos os outros deuses, e Horus lá mais para baixo. Então, eu fiz essa colocação no texto de Sol e Lua, esquerda e direita, né, que são os assuntos que a gente vai abordar, e a região do hipotálamo, né? Então, a primeira pergunta, né, o primeiro questionamento é quem é que está buscando por respostas sobre a glândula pineal ou o terceiro olho e por quê? A primeira pesquisa que eu fiz há 2 dias atrás, ele aponta para mais de 4 bilhões de páginas falando sobre o terceiro olho, né, 10 milhões de páginas falando sobre a glândula pineal, 60 mil páginas falando sobre a decalcificação da glândula pineal. É um assunto moderno, é um assunto que tem ganhado força, né, trends aí nas redes sociais, e aí o gráfico lá embaixo de 2004, 2022, né, do crescimento dessas pesquisas. Os países que estão em azul são os países que têm mais interesse no assunto, né, você vê lá a região dos Estados Unidos, né, a região do Brasil, a Europa, e a Ásia e a Austrália. Mais um pensamento à direita, né, para dizer sobre essa questão de quantidade, né, toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir, né, essa é uma frase do Mark Twain. Então, esse primeiro momento que a gente poderia se questionar sobre a pineal, na religião, você vê aí 3 exemplos falando do hinduísmo, né, e sempre mencionando a glândula pineal. Ela já no Bhagavad Gita, né, o livro A Canção da Vida, pelos historiadores aí, precisamente entre 1500 e 500, ela trazia os mesmos conceitos que já existiam no Egito Antigo, e essa relação ela melhora um pouco mais, ela fica um pouco mais clara com essas 2 serpentes, né, que são também 2 assuntos ligados à glândula pineal, que é a energia elétrica e magnética, sempre relacionado ao hipotálamo e à pineal. E no topo lá, você vê, né, o prana, o ar da vida, que é também a relação principal, no caso do hinduísmo, né, sobre a glândula pineal. Para falar sobre a glândula pineal no hinduísmo, você vê aí um trecho do Bhagavad Gita, né, e que é onde eu separei o capítulo 5 e o capítulo 8, onde ele fala, né, que para você fixar essa energia vital entre as sobrancelhas, está lá o desenho de Shiva, né, e você vê mais abaixo também, para fixar o prana, né, a fonte da vida entre as sobrancelhas, e firmemente se concentrar em Deus, né, com grande devoção, e certamente ele irá alcançá-lo, né, se você vai se conectar com ele. E mais abaixo falando sobre o alinhamento. Então existe sim uma relação no Egito, né, se a gente tivesse mais condição de falar sobre alguns assuntos mais a fundo,
e também no hinduísmo. Então, à esquerda, Ganesh, né, o terceiro olho presente, né, abaixo aí, Shiva, e essa relação, como a gente conversou sobre a presença do terceiro olho. Já no budismo, a relação é a mesma, né, e essa foto não é a melhor para relatar o assunto, né, eu queria buscar um assunto específico sobre o momento dessa ascensão de Buda, né, para atingir o Nirvana, para que ele alcançasse o ápice da espiritualidade, controlando essas duas serpentes, né, que esse é o foco principal. Então, à esquerda você vê que não é uma ou duas imagens, não, mas quase sempre eles estão relacionando a glândula pineal ao Buda, e em alguns casos, alguns historiadores comentam que o formato, né, é sempre o formato da pinha, da pinecone, né? Então, se a gente fosse olhar agora o anterior, a gente tem lá de novo lá o mesmo formato que a gente comentou, né, da pinecone, e mais à frente também em Buda, né? Isso é uma questão de entendimento e é possível questionar. Então, o primeiro questionamento é que nesses 3.000 anos, né, de história antes de Cristo, a pineal está sempre presente, né? Então, qual seria o real motivo de se manter a pineal em diversas culturas, né, em diversos pontos de vista diferentes sobre a espiritualidade, sobre Deus, né? A gente tem aí um exemplo de 3 povos diferentes, onde a cultura ela se mantém similar, e o formato da pinecone no topo aqui também, né, mencionando sempre essa mesma divindade, espiritualidade, né, a forma de ascensão. Vê-se também em Marduk, Deus, na Babilônia, vê-se também na Suméria, e à direita lá a deusa asteca, né, também segurando, e você vê claramente, né, que a pinecone na mão esquerda e na mão direita a árvore, né. Então, o questionamento que a gente tem que começar a entender, né, por que essa presença, né, por que a presença da pinecone na mão de tantos deuses? Qual é o principal argumento que a história poderia apresentar sobre isso, né? Então eu separei na Bíblia aí, da Bíblia do Rei James de 1611, né, eu não consegui em português achar uma tradução que fosse compatível com a Bíblia do Rei James, né? Não tinha nada mais antigo do que isso para pesquisar. Então, em Mateus 6:22, ele fala aqui, né, que a luz do corpo são os olhos, e que se, no entanto, os seus olhos forem um só, né, todo o seu corpo se tornará luz. Então, mais uma vez, isso em uma sequência, em uma análise somente da pineal, do que a gente está comentando, algumas pessoas dizem que essa passagem é uma menção sobre o terceiro olho, mas também é mais um argumento a ser questionado. Então, uma frase para ajudar a gente a refletir, que condenar sem investigar é o ápice da ignorância, de Albert Einstein. Então, que a gente possa ter uma capacidade livre, né, de tentar buscar um melhor entendimento sobre o assunto. E o questionamento que vem é por que a glândula pineal, conhecida como sede da alma, é um assunto que ele já começa a ganhar força mais à frente, está sempre relacionada com deuses. Eu não posso, né, afirmar que a Capela Sistine de fato tenha sido pintada na criação de Adão com a intenção de demonstrar, né, que a ligação de Deus e do homem tem de fato o princípio, né, baseado na região do hipotálamo ou na pineal, mas eu posso questionar que na frente, né, no Vaticano, a pinecone está lá, a pineal representada pela pinecone, o anel do Papa e o cajado, né, que você vê o crucifixo ali à direita. Então, questionamentos, né, que a gente tem que tentar encontrar respostas para esses assuntos. É claro que há um interesse de alguns, né, de uma sociedade específica, de tentar mostrar que essa relação histórica da glândula pineal, esse interesse na glândula pineal vem do Egito Antigo, né, pelo menos o que aponta a nossa história moderna, nesses últimos 5.000 anos, e você pode sim entender que a pirâmide e o olho único é o terceiro olho, a proposta de uma nova ordem, né, que vai durar por séculos, e esse entendimento vai mudar, claro, de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. A gente vê à esquerda aí a questão do alinhamento dos chakras, o Kundalini, as serpentes presentes sempre, né?
as duas serpentes, a energia elétrica e magnética, e no centro você percebe, tanto na esquerda quanto no centro, você percebe a presença lá da Pinecone mais uma vez. Então, eu acredito que esse interesse não é um interesse só religioso. Você vê aí no best-seller de Matthew Alper, né, a parte de Deus do cérebro, ele aponta exatamente na região da pineal, e ele tem aí o reconhecimento, né, de grandes nomes, como é o caso de Eduardo Wilson, né, que é 2 vezes vencedor do Pulitzer, Helena Russin, que é de Harvard Medical School, né, uma PhD de Harvard, Arnold Sadwin, que é neuropsiquiatra, né, e você vê que esse interesse migra da religião para a ciência da atividade, da função da glândula pineal, que ele começa a ganhar força com os últimos, na medicina, os últimos 30 anos, na história pelo menos uns 200 anos, né. Você vê aí mais um pensamento para ajudar a gente a refletir, que conhecer a si mesmo, né, conhecer a você mesmo, é o início de toda a sabedoria, né, de Aristóteles. A pesquisa histórica aponta que, né, que foi em hieróglifos que conseguiu iniciar essas questões, esses questionamentos sobre a pineal, que só mais à frente, Galen, né, em 129 a 200, ele começou a analisar mais a fundo a função e comparar ela a outras glândulas do corpo, né? Não havia um entendimento específico sobre isso, né? Mas ganha força sim na presença de René Descartes, um matemático e filósofo. No livro As Paixões da Alma, na parte 1, né, de 1649, ele começa a descrever essa parte e atribuir a essa parte, né, essa pequena parte, que é a glândula pineal, como a parte do cérebro que exercita as funções da alma. Então, esse entendimento, né, de Descartes, ele já começa a apresentar uma função específica, não é uma parte médica, né, é uma parte espiritualista ou espírita, né. E você vê mais à frente também, em 1861, no livro de Allan Kardec, o livro dos médiuns, que ele não consegue descrever exatamente as razões da mediunidade, né, e ele tenta buscar uma explicação. Ele diz que alguns a contragosto acabam agindo dessa forma, né, recebendo essa espiritualidade, mesmo que não queiram, né, e outros que tentam, que querem e não conseguem, e ele atribui isso a uma disposição orgânica. Já em Missionários da Luz, no capítulo 2, a epífise, né, dedicado somente à epífise sobre a entidade André Luiz, né, recebida pelo coautor, né, Francisco Chico Xavier, né, o Cândido Xavier, ele fala sobre a presença do espírito, né, então que a pineal ela tem essa na visão de André Luiz, né, do espírito, para quem é espírita e compreende essa questão, na visão do espiritismo, ele atribui que a glândula pineal é a responsável pela mediunidade, né? É a válvula aí de controle e é onde o espírito se expressa mais diretamente, né? A opinião da entidade André Luiz. O nosso querido Sérgio Felipe de Oliveira, ele revolucionou o entendimento da pineal, ele conseguiu, graças à sua espiritualidade e à sua dedicação médica, trazer mais respostas sobre a glândula pineal, ir mais a fundo, e no entendimento dele, ele volta àquelas questões que a gente falou no primeiro slide, do Egito Antigo, né, da história do Sol e da Lua, né, e ele apresenta, sim, né, que essa referência, o Zyberg, que é a conexão do Sol, da Lua e da pineal, né, que toda essa função, que toda essa atividade tem uma relação entre o Sol e a Lua. E esse assunto, que é o assunto mais buscado ultimamente, sobre a calcificação da pineal, ele atribui como cristais de apatita, né? E esses cristais, como ele mesmo apresentou, elas repelem, segundo Sérgio Felipe de Oliveira, repelem o campo magnético, né? Os elétrons repelem esse campo. E captam as vibrações, né, do campo elétrico e magnético, trazendo convertendo isso para um estímulo químico, né? E ele também atribui o transe mediúnico a uma ligação que se dá pelo contato magnético. Então, essa história que a gente vem falando desde o início sobre a glândula pineal, o hipotálamo, o lado esquerdo e direito do cérebro, e as duas serpentes com uma corrente elétrica e magnética, ela começa a ter um pouco mais de força nos últimos anos, né, no avanço da ciência.
Aí a pesquisa do Dr. Penfield, que é também neurocirurgião, ele começou a trabalhar em cima de pacientes que tinham epilepsia, né? E com esses estímulos de EEG, ele conseguiu relatar novas experiências, né? Cada pessoa que passava pelo tratamento, né, pelos testes que ele fazia com esses pacientes, relatavam visões de espíritos, né, de pessoas que estavam levitando, saindo do corpo, né? Aí começa a história do OBE e do NDE, que é experiências fora do corpo, né, experiências próximo à morte, geralmente pessoas que entram em coma, né, que voltam do coma, falando sobre a possibilidade de alma, né, ou de uma outra vida fora do corpo. E nessa relação também o neurocientista Todd Murphy, ele também comenta sobre um desses casos, né, que é o caso mais famoso da neurociência, né, voltada para essa parte de espiritualidade, sobre um paciente específico que relatou no exame de EEG que ela saiu do corpo, ela levitou e ela viu a sala, né, viu os médicos, viu tudo que estava acontecendo, e ela levitou para o lado de fora da área de atendimento, onde ela viu o telhado, né, do hospital, e ela viu um sapato vermelho. Quando o tratamento encerra, ela relata o que aconteceu, e esse questionamento fica para ela como uma verdade. Ela tem certeza de que ela saiu do corpo, ela tem certeza de que ela de fato voou pela janela e que ela viu um sapato vermelho do lado de fora. Os médicos, claro, não acreditam, né, e eles buscam tentar mostrar para ela que essa informação é fruto de uma fantasia do próprio exame do EEG, né, da forma que ela foi tratada. E acaba que eles descobrem, tentando provar para ela que não era verdade, que de fato tinha um sapato vermelho do lado de fora da janela, né, no telhado. Então, esse assunto começa a ganhar força dentro da área médica, né, as experiências de NDE e as experiências fora do corpo, né, e próxima à morte, NDE e ODE. Então, Out of Body Experience, né, OBE, experiências fora do corpo, elas começam a entrar em atividade, né, publicado pela BBC News, em hospitais da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, trabalhando com 1.500 sobreviventes que trabalharam na parte de coma, né, que tiveram em coma e que relatam essas relações de terem saído do corpo, terem visto uma luz, né, e até casos mais extremos, como o próprio Sérgio Felipe de Oliveira relata sobre o reitor da faculdade, que também narrou uma experiência saindo do corpo e vendo toda essa sala de cirurgia, né? Razão que, inclusive, motivou os estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se eu me recordo corretamente. Então tá aí o estudo estava coordenado para ser durante 3 anos, né, na faculdade de Southampton, e se esse exame não é o exemplo de que realmente há algo acontecendo, né, na comunidade médica e na comunidade acadêmica, sobre tentar entender a relação do corpo e do espírito, ou do corpo e da alma, ou do corpo e da energia que rege o corpo, né, dependendo do seu entendimento. Então, mais uma frase para a gente poder questionar o assunto, né? A maior sabedoria que existe é a de conhecer a si próprio, né, de Galileu Galilei. E nós temos aí a visão do Dr. Pessinger, de novo, né, que ele traz a revolução, na minha opinião, com relação a essas duas energias que a gente vem falando, né, a energia elétrica e magnética, mostrada na história da religião e na ciência. Ela começa a ganhar corpo nos anos 90, onde ele apresenta um capacete chamado o capacete de Deus. Ele fez exames, que esses exames trariam correntes, né, segundo ele, nas amígdalas, atingem o hipotálamo e trazem correntes diferenciadas, elétrica e magnética. Essas duas correntes apresentam uma sensação de desconexão, quando você vê na foto aí, onde está a pineal, a desconexão do lado esquerdo do cérebro, do lado direito do cérebro, e nessa desconexão ela causa a sensação de visitante ou a sensação de presença. Ele dá exemplos sem esse tipo de exercício, né? Sem o capacete em si, que você sente isso diariamente, principalmente quem tem alguma sensibilidade espírita, né? Ou alguma sensibilidade
vamos dizer assim, de ordem energética. Então, ele apresenta, sim, que essa polaridade, a energia magnética ou a energia elétrica, trabalhada do lado esquerdo ou direito do cérebro, elas possuem a magnética, um crescimento de tristeza à depressão profunda, de depressão profunda até o desespero. Então ela chega ao máximo da parte negativa do cérebro, né? E ele invertendo a força, a energia elétrica do lado oposto do cérebro, ou alterando a corrente da forma que ela transita de um lado para o outro do cérebro, ele notou que ela começa com uma certa alegria, uma felicidade mais intensa, até o estado de contemplação e, finalmente, as experiências de Deus, né? Por isso o nome, o capacete de Deus, porque quando ele chega ao máximo, as pessoas que relataram, e não foram várias pessoas, né, que fizeram esses exames durante muitos anos, a ideia que ele quis apresentar é que não importa se a pessoa é ateu ou não ateu, elas ambas relatam experiências com Deus. Ou vê uma força, ou vê uma luz, ou tem nitidamente a imagem de Jesus, ou dependendo da sua espiritualidade, você enxerga exatamente aquilo que você acredita, né? Então, mais um ponto para a medicina tentando provar a vida fora do corpo, tentando provar as experiências, como muitos comentam, sobre o espírito e a carne, ou a força que rege a vida, né? A última descoberta, e a descoberta mais interessante nesse ponto do lobo frontal, também vem de Newberg, que é mais recente. Ele desenvolve uma pesquisa sobre a área do lobo frontal, né? Ele libera pacientes diversos, quem tem espiritualidade, quem não tem, e convidam os dois a meditar, né, nesse estado de contemplação, ou rezar. Se forem monges budistas ou católicos, você faz a sua atividade de conexão com Deus durante um tempo, e ele mede através... Eu não pude apresentar os vídeos, infelizmente, para não derrubar a live, né, a transmissão ao vivo, mas as imagens elas vão ajudar um pouquinho, que essa atividade cerebral ela intensifica no lobo frontal para aqueles que têm alguma espiritualidade, aqueles que acreditam em Deus e que buscam alguma conexão com Deus. E mesmo os especialistas com treinamento em meditação, que são ateístas, eles não conseguem a mesma atividade de energia no lobo frontal, na região da pineal, né, na parte fundamental, digamos assim, da conexão com Deus. E falando de ciência, é claro, a gente tem que lembrar, né, que a frase de Tomás de Aquino aí, que não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é negá-la. Que a gente tem que buscar uma forma de entendimento, inclusive nas religiões e na espiritualidade, sobre o que representa essa parte do cérebro, qual é a nossa relação com a espiritualidade ou com Deus através da nossa consciência ou da nossa atividade do hipotálamo ou da glândula pineal. A apresentação, ela mostra mais à frente William Brooks, que é um praticante de sun gazing, né? O sun gazing são pessoas que ficam olhando o sol por muito tempo para absorver a luz do sol pelo máximo de tempo possível e fazem uma dieta, um jejum, né? No caso desse artigo especificamente, né, um jejum absoluto de qualquer tipo de alimento, segundo o líder, né, do grupo de sun gazing. E esse artigo que saiu no jornal sobre William Brooks, ele apresenta, né, com 67 anos de idade, que ele tinha uma força 10 vezes maior, né, do que o seu corpo, a sua estrutura muscular poderia suportar. E ele atribui isso à atividade de sun gazing, né? Então, como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, em seus estudos, se há uma conexão, sim, com o Sol e com a Lua, com a pineal, e a capacidade de absorção de luz, ela vem através dos olhos, né, e leva até a pineal, então talvez exista, sim, algum sentido na explicação de William Brooks. E o caso em maior destaque, para mim, é o caso mais recente de Alexander Levitt, que é um russo, que ele é diagnosticado como cego, né? Ele tem 3% de visão em um dos olhos, e ele é levado a um laboratório porque ele apresenta claramente que ele tem condições de enxergar sem os olhos. Então, como esse questionamento é um questionamento muito forte, muito sério, eles fazem testes com ele com as vendas, né, nos olhos, ou até, no caso do canto superior esquerdo, eles ainda mantendo vendado, eles apagam a luz do local
e o Alexander Levy ele consegue definir posição de objeto, cor de objeto, né, o formato do objeto. Então é interessante porque nós ficamos aí com um questionamento, se a capacidade do ser humano ela chegou ao limite, se o ser humano tem realmente uma força na sua mente que possa fazer com que o ser humano consiga, né, ver sem os olhos. Então esse questionamento é um questionamento forte, é uma prova científica, é um questionamento hoje que ninguém tem resposta na ciência para explicar o caso do Alexander, mas eu deixo aí o questionamento para que a gente possa refletir sobre o assunto, se é possível ver sem os olhos, né? Se existe alguma possibilidade. Eu poupei alguns slides por causa do tempo da apresentação, que são slides que falam sobre a mediunidade, né, as provas da mediunidade, na parte científica, né? Então eu só deixo os questionamentos com relação ao Alexander, porque ele não só vê como ele tem uma capacidade que os outros deveriam ter. Então a minha pergunta é, será que existe mais alguém que tem essa mesma capacidade, que possa ver sem os olhos, que possa usar a sua mente de uma forma diferenciada? Então, quando eu falo de glândula pineal, quando eu falo de energia elétrica e magnética, tanto na ciência quanto na religião, e a gente vai mudar, eu também não apresentei com relação ao DMT, né, que é a relação do Santo Daime, que também tem uma relação com a espiritualidade e com a pineal, mas todas essas religiões, seitas, né, todos esses segmentos filosóficos, no caso do espiritismo, eles apresentam que a glândula pineal é sim a parte mais importante. Alguns afirmam de forma, até como o caso de Descartes, firme, dizendo que é a sede da alma, que é o local aonde tudo começa, e alguns afirmam que é ali que a conexão com Deus se inicia. Então a cultura racional ela vem justamente com esse propósito. E para falar de religião, é óbvio, eu preciso apresentar que a cultura racional ela não é seita, ela não é doutrina nem religião. E para poder falar sobre isso, eu fui buscar no dicionário algumas referências para poder argumentar sobre isso, né? Ela não realiza cultos, ela não tem rezas, cerimônias ou tem obrigações, ela não possui uma congregação religiosa, templo, igreja ou local para se pregar a cultura racional, ela não proíbe a prática religiosa e nem critica religiões. Ela não é escola filosófica, ela não possui mestres, pastores ou guru. Então a minha tentativa de explicar aí que ela é um conhecimento, né, natural da origem do ser humano e ela é de interesse de todos. Ela aborda firmemente, né, o assunto principal dela é a glândula pineal, que é tratado como desenvolvimento do raciocínio, né, a capacidade natural do ser humano de raciocinar, e ela fala que ela é adquirida, sim, de uma forma natural, pelo conhecimento e pela prática adquirida. Então, eu apresento aí o modelo do darwinismo abaixo, a gente fala um pouquinho sobre a proposta da cultura racional, né? Como eu disse antes, é para ligar o ser humano ao seu estado natural, né, que é o mundo superior. E esse mundo superior deu consequência ao mundo do animal racional, ao mundo deformado, ao universo deformado. E essa ligação com o mundo superior, como foi falado, ela é feita pelo desenvolvimento do raciocínio, ativando essa função real, natural, que é a glândula pineal. Né? Então, a esse momento, depois do que a gente já acompanhou, tanto quanto a ciência e na espiritualidade, na religião, né, ela sim de fato é a conexão superior, né, ela sim de fato é a razão do religare, né, de religar, de reconectar o ser humano a essa capacidade acima do que o ser humano compreende, né? Então ela dá a capacidade de entendimento da vida, o presente, o passado e o futuro, e um futuro, né, de uma humanidade que tem um equilíbrio, né, que ofereça à sociedade, no caso até de Weber aí, a mudança da sociedade, a racionalização dos povos, por esse motivo que eu marquei em amarelo, os argumentos de uma sociedade melhor para uma evolução do ser humano, né? Então, falando do exemplo proposto do darwinismo, né, que é a evolução do homem primitivo, né, até o homem selvagem, o desenvolvimento do raciocínio ele propõe a próxima etapa do ser humano, né, do animal racional para aparelho racional, um ser humano que é consciente e em controle de toda a sua capacidade de raciocinar. Nós temos aí alguns filmes interessantes para poder falar sobre isso, por exemplo, o filme O Fenômeno, de John Travolta, que ele vai poder ilustrar um pouquinho esse assunto que a gente está abordando agora,
da capacidade que o ser humano tem de se expandir, de compreender o universo, de se ligar com a natureza, de se ligar com Deus e ter um contato diferenciado com essas forças superiores, e também compreender as forças inferiores, né? É uma sociedade que ela é proposta sem conflitos, sem sofrimento, em conexão com a natureza e com o universo que nos cerca, e essa é a primeira etapa da evolução racional. Então, a primeira pergunta que fica é, né, como o livro foi criado, como ele foi redigido, e como essas mensagens foram transmitidas. Eu fiz aí uma comparação com relação ao espiritismo, né, falando que o espiritismo trabalha com essas duas forças, né, que é a elétrica e magnética, que a gente viu no exemplo da serpente, nos exemplos que a gente viu sobre André Luiz, sobre Allan Kardec, né, sempre trabalhando com o hipotálamo, a região da hipófise. E o animal racional, ele possui naturalmente esse contato com a energia racional, isso é da sua própria natureza, porque é da formação do corpo, da formação da vida, né? E o contato com essa energia é feito pela epífise, né, pela glândula pineal, e o contato com esse campo elétrico e magnético, apresentado na religião e na ciência, é feito pela hipófise e pelo hipotálamo, né? Ela surge em 1935, né, dentro de uma tenda espírita, a Tefa, né, que está em amarelo lá em cima, a tenda espírita Francisco de Assis. O presidente da tenda, né, em 1935, começa a receber as mensagens, né, são mensagens que são apresentadas como Francisco de Assis. Então ele forma mais à frente os livros Obras-Primas Francisco de Assis. Ele é todo voltado para a espiritualidade, para a caridade, para a mudança de uma sociedade através da imunização racional. Aborda muito a presença do Cristo, né, e as questões que já se sabe hoje em dia com relação à tradução, com relação à distorção, com relação ao Concílio de Nicéia, toda essa mudança histórica que aconteceu, mas numa linguagem complexa, de um português riquíssimo, né, com a fusão de alguns idiomas no próprio português. E o que ficou preservado dessa época de 1935, né, são apenas 4 livros. Esses 4 livros são, como eu falei antes, né, Obras-Primas Francisco de Assis. Ele começa a ganhar um formato diferenciado, uma linguagem diferenciada a partir de 1945, tem um documento aí na frente mostrando uma data de 6/6/45. Essas mensagens sempre recebidas pelo aparelho, né, Sr. Manuel Jacinto Coelho, que é o coautor da Cultura Racional. Elas são escritas por mais uma outra pessoa, né, enquanto ele fala, a pessoa vai escrevendo. Então não é psicografia, né, ela não está ligada ao campo da espiritualidade. Eu vou falar isso mais à frente. Então esse primeiro momento de 1945, ele ganha formato entre 60 e 64, formando 3 livros amarelos, que você vê um deles aí, né, que está lá embaixo, o Racional Superior. E esse livro, em especial, ele ganhou uma apreciação do professor Gaspar. Ele é professor da UFRJ, era professor da UFRJ e da UF, né, de Mecânica Celeste. E a apreciação dele, ele faz uma relação entre o pensamento filosófico e científico, faz referências apresentadas a Eddington, ao supersubjetivismo, ao platonismo, né, a Russell e W. James com o neorrealismo. Então é uma visão de um professor, né, de Mecânica Celeste que compreende perfeitamente a linguagem e a proposta do livro Universo em Desencanto, além da espiritualidade, né? Ela começa a ter mais força entre 1969 e 74, a comunidade começa a crescer naturalmente, né, onde a obra básica é formada, né, a obra básica dos livros Universo em Desencanto são 21 livros, e esses 21 livros contêm toda a trajetória, né, a história da criação da vida, do universo, do homem, e a relação da glândula pineal com a divindade, a razão das religiões, a razão dos deuses, né, e ele só contribui nesse processo de entendimento, não em tom de crítica, nem discriminando, mas mostrando que essa evolução, tanto a evolução na questão do cristianismo, a importância de Francisco de Assis na história da humanidade, do cristianismo, a importância do espiritismo e a importância agora do desenvolvimento do raciocínio, que a ciência, como nós vimos, tem buscado cada vez mais e mais respostas, né?
Então, ela começa a ganhar força nesse momento, entre 69 e 74, os caravanos começam a ganhar força, ir para as ruas, e algumas pessoas começam a sair do Brasil, levar para o exterior, né? Alguns livros são apresentados em Portugal e nos Estados Unidos anos depois, né? Então as mensagens têm aí a definição de 74 até 1988, onde ela se encerra, né? Então a obra básica vai até 74, e aí a partir daí nós temos alguns fascículos que complementam o conhecimento. Eu queria falar, antes de falar do coautor, né, o senhor Manuel Jacinto Coelho, as referências que ele possui, né? Ele representa para a sociedade brasileira, né, para algumas personalidades, como eu coloquei lá embaixo, sobre os órgãos federais, estaduais, uma personalidade, uma pessoa que vem trazendo um trabalho para contribuir com uma sociedade melhor, uma proposta de vida melhor, que a gente vai falar mais à frente. Então tem algumas medalhas e títulos, como a medalha de honra da Inconfidência, a medalha Tiradentes, personalidade jurídica brasileira, e outras como a Ulisses de Guimarães, a Comenda da Cruz da Igualdade, Liberdade e Fraternidade. Então eu acho relevante falar também que hoje a cultura racional ela é reconhecida, né, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em mais de 140 cidades, estados e municípios existe o Dia da Cultura Racional, praças Manuel Jacinto Coelho ou Cultura Racional, e assim é feito já há alguns anos. E é óbvio que para provar o autor, diferente da espiritualidade, diferente da religião, ele precisava apresentar dois segmentos, né? O primeiro segmento é o segmento do conhecimento, é a parte onde você compreende o universo, compreende a proposta do livro Universo em Desencanto. E essa proposta ela vai trazendo aos poucos para você a compreensão da vida, do sentido da vida, da importância das coisas serem como são, e qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa da humanidade. Então, a parte teórica é apresentada e muitos aceitam essa parte como o suficiente, não há necessidade de apresentar outros argumentos. Mas a cultura racional ela apresenta um segundo elemento, que são provas e comprovações. Ela faz questão de provar para você, leitor ou estudante, né, a sua eficácia, a sua realidade, a veracidade. Então ele começa, no início da cultura racional, a apresentar essa posição de alguém que está ligado a um ser superior, e as pessoas se questionam, né, de fato, que ser superior é esse, mas sabiam que tudo que vinha ao conhecimento do senhor Manuel Jacinto Coelho era resolvido. Você tinha um problema de saúde, uma solução, um problema de trabalho na sua empresa, ou um problema de relacionamento, né, problemas graves, como a quantidade de relatos enormes de pessoas que se curaram, né, de diversas doenças, diversos assuntos. Então a gente tem um reconhecimento aí embaixo, né, do presidente da Comissão Estadual do Rio de Janeiro e o Conselho, né, Estadual de Entorpecente, que vem agradecer, isso tem registrado em vídeo, vem agradecer ao senhor Manuel Jacinto Coelho pelo trabalho feito, né, por retirar centenas de viciados em entorpecentes, né, das ruas, e essas pessoas têm deixado os vícios, né, de uma forma natural, sem medicamento e sem tratamento. Então a gente vê diversos exemplos aí na sociedade, e inclusive em alguns até bem famosos que a gente conhece, que tiveram problemas graves, como o cantor Jackson do Pandeiro, que passou por dificuldades de saúde e veio pedir socorro, né, a ele. E como sempre, a cultura racional ela não tem esse foco religioso, ele não tinha pretensão de dizer que era maior, ou que era melhor, ou que era mais importante. É um conhecimento natural, que equaliza, que equilibra, que ampara, né, que ele vem buscando essa condição de fraternidade, de concórdia, de amor. Então ele não tinha esse interesse. O crescimento de se apresentar como o melhor, que eu quis dizer, né? O crescimento da cultura racional, ele vem a partir dos anos 80 com a banda, né, que a primeira atividade da banda, ela começa a tomar força no Brasil e algumas atividades em alguns estados, e com o tempo ela vem a fazer trabalhos nacionais de maior porte, como a foto da esquerda aí, que é essa essa não é da Rio+20, se eu não me engano, é da Rio+20. Então,
ela começa a ganhar força e começa a viajar em 91 para a Argentina, em 92 para o Paraguai, em 93 para o Uruguai, em 94 para o Chile, a gente tem algumas fotos para mostrar. E, em paralelo, os livros eram enviados, né, para o mundo inteiro, para embaixadas, estudantes que moravam no exterior, pessoas que levavam para o exterior. E hoje a gente tem uma posição da banda aí, da banda Racional, que é composta de 1.200 componentes, é uma das maiores, né, na atividade que ela representa como banda marcial. Ela tem um repertório de 135 músicas e participa de todos os eventos oficiais, né, como, por exemplo, o 7 de setembro no Brasil e eventos maiores. Então, a Baixa, ela participou aí da ECO 92, né, da Conferência Internacional das Organizações das Nações Unidas, e em 2012 participou da Rio+20, né, mais uma vez, e foi super elogiada, como sempre, pelo trabalho que faz. Como você vê, a proposta da cultura racional é a paz mundial, então é por esse motivo que o estudante de cultura racional ele veste o branco, né, e eles vão às ruas com essas músicas, algumas racionais, algumas bem conhecidas, para que as pessoas despertem para essa nova fase, para essa nova proposta da sociedade. Eu conversando com vocês esses dias, né, foi me pedido para apresentar a expansão da cultura racional na minha região e a proposta da Europa. É uma proposta que surgiu em 2015, de trazer essa banda para sair da América do Sul, né, e vir até a Europa. Começou uma negociação em 2015, uma proposta de uma irmã nossa, Nádia, e depois ganhou mais força com o Severino, o Valdir e a Tânia, e essas negociações foram aumentando e a gente conseguiu finalmente concretizar em 2016 as negociações com as embaixadas em Helsinki, na Finlândia. A gente pôde trazer a banda para a Suécia em 2017, ela realizou um evento maravilhoso na Suécia e na Finlândia. E depois, em 2019, ela retorna à segunda apresentação, né, na Europa, fazendo apresentações na Áustria, na Itália e na Suíça, mais uma vez. Essa expansão da cultura racional e da banda racional, ela está sempre caminhando lado a lado, né, trazendo esses acordes de amor, trazendo os acordes de harmonia e falando dessa nova sociedade que se apresenta, né, que é, inclusive, assunto para uma outra apresentação, falando sobre religião especificamente e quais são as presenças, né, as autoridades, as personalidades da parte espiritualista, né, que aponta como a cultura racional sendo a nova etapa do ser humano. Apresentação em Helsinki, no topo à esquerda, em Estocolmo à direita, uma foto apenas do Castelo Real, abaixo Milão e Viena, na segunda apresentação da banda na Europa. E como também me foi pedido a divulgação local, né, como é que eu tenho feito a divulgação local nos últimos anos, desde que eu cheguei aqui na Suécia, eu tenho alguns exemplos de livros, né, que os livros vão chegando, assim como chegam nos Estados Unidos, ou como chegam em Portugal, ou como chegam na França, né, os livros vão chegando e a gente vai doando esses livros para bibliotecas, para os interessados nas ruas, sem fins lucrativos, porque a proposta da cultura racional é que ela não tenha fins lucrativos, é para a salvação da humanidade, para ajudar a humanidade. Então, quem tem condições, como eu ou como outro estudante, compra o livro e faz essa doação. Então, essa doação aí foi na Lituânia, né, em Palanga e Klaipėda, né, que são duas cidades aí em bibliotecas estaduais, municipais. Uma divulgação que foi feita na Liepāja, em Talsi e em Riga, na Letônia, né, são 3 cidades também, em bibliotecas, personalidades, embaixadas. A apresentação do livro, né, e a entrega dos livros em Tallinn, na Estônia, também essa é a Biblioteca Nacional, se eu não me engano. A apresentação da cultura racional, a Embaixada do Brasil em Oslo, na Noruega, e lá em cima também a universidade. Eu já consegui entregar na Biblioteca Nacional e na Biblioteca da Universidade de Oslo, e também na Finlândia. Essa primeira foto que eu fiz em 2004, perdão pela foto, a minha primeira visita à Finlândia em 2004 e à Dinamarca à esquerda em 2004, entregue em bibliotecas de todos os tipos, a Biblioteca Nacional na Finlândia e em Copenhague também. Então, para finalizar essa apresentação falando sobre cultura racional, eu trago aí 2 pensamentos
Um que é certamente de Einstein, de 1954, e o segundo que é atribuído a ele. Então ele fala sobre a religião, que a religião do futuro será uma religião cósmica, que transcende um Deus pessoal e deverá evitar o dogma e a teologia, cobrindo ambos, o natural e o espiritual, de modo que possa ser baseada a religião pelo senso crescente de experiência sobre todas as coisas, o natural e o espiritual no sentido de unidade. E quanto mais a evolução espiritual da humanidade avança, mais eu tenho certeza, para mim, que o caminho genuíno para a religiosidade não está no medo da morte, ou no medo da vida, ou na fé cega, mas na luta por conhecimentos racionais. Esse é o essay de Albert Einstein, de 1954. Eu trago aí uma conclusão com relação a Weber. Eu fiz uma pesquisa muito rápida, eu peço desculpa pela manhã, para poder explicar um pouquinho sobre esse questionamento de uma nova sociedade. Então eu coloquei aí que os processos de racionalização dos povos e o desencanto das religiões se dará de forma natural, quando a humanidade conhecer o mundo de sua raça e souber como voltar para ela. O desenvolvimento da glândula pineal trará uma mudança na sociedade com igualdade, respeito mútuo e entendimento de responsabilidades no plano material. As propostas dos últimos 5.000 anos sobre desprendimento material serão realizadas de forma natural até que a humanidade, por vontade própria e não por imposição, compreenda o que é importante, é a fonte da vida, que é religar o corpo, religar o ser humano ao seu estado natural, à sua energia natural. Eu usei aí o religare, de religião. As autoridades, no caso de Weber, a dominação tradicional, carismática, a autoridade legal, racional, desaparecem pela consciência suprema, já fazer parte da rotina natural do aparelho racional. E o questionamento final, com relação à proposta do darwinismo, olhando para esse desenho abaixo, a gente pode se questionar se a visão do homem primitivo, com a clave no ombro, se ele teria algum tipo de entendimento, de visão do futuro, de que no futuro ele seria um homem diferenciado, que ele já teria aprimorado a pesca, a caça e a forma de viver. E será que esse homem já selvagem, como a gente vê no antepenúltimo, aliás, no penúltimo exemplo, à direita, será que esse homem selvagem, ele se veria no futuro sentado, usando tecnologia, já não caçando como caçava antes? Então, geralmente essa visão ela é limitada nesse avanço da próxima etapa. E esse questionamento que fica, qual é a próxima etapa? Qual é a próxima descoberta, ou o próximo avanço que vai proporcionar ao ser humano a se tornar algo melhor? Essa proposta é abordada na cultura racional, da parte do animal racional, esse vínculo que nos liga ao desprendimento da parte animal, mantendo a parte racional, e a próxima etapa da evolução, através da conscientização, na classe de racional, atingir a classe de aparelho racional. Então, aí o meu agradecimento à professora Cristina pela oportunidade, à Universidade de Minas Gerais, à Débora, que me convidou, a Paulina pelo apoio, e aos alunos de mestrado e doutorado em Sociologia. Wilson, eu te agradeço muito por uma apresentação tão rica. É sempre interessante a gente poder conhecer um pouco mais sobre uma narrativa da experiência humana tão peculiar, tão rica. Me chamou a atenção que você falou sobre elementos do hinduísmo, da antiga civilização egípcia, do kardecismo, do cristianismo, tantos conhecimentos advindos de lugares e épocas tão diversas acabam fazendo parte do que foi denominado de cultura racional, não é? E é muito curioso pensar que a cultura racional ela foi fundada, digamos assim, pelo Manuel Jacinto Coelho lá no Rio de Janeiro e hoje se encontra em tantos países. Me chamou a atenção também você fazer esse trabalho que
me parece algo tão genuíno da sua parte, né? Tão feito com tanta dedicação, com tanto afeto, de levar os livros até bibliotecas em todos esses países listados. Eu queria lhe perguntar também se a divulgação da cultura racional ela é feita de uma forma mais individual, ou se você sempre leva os livros até grandes bibliotecas. Você e outros estudantes divulgadores da cultura racional chegam a fazer um contato mais pessoal para divulgar essa forma de enxergar a experiência humana e uma possibilidade de evolução? Eu queria que você me explicasse isso um pouco melhor, tá? E Sim, temos várias questões também, depois do público. A primeira pergunta com relação à divulgação, né? Sim. As caravanas, elas vão às ruas por vontade, né? O estudante, ele se sente no dever de contribuir com aquilo que ele recebe, né? Devolução para a sociedade do bem que ele recebe. Então, se ele faz bem, por que não? Por que não divulgar a cultura racional? Então, as pessoas, elas vão para a rua, elas bancam com a sua própria por sua própria conta, compra um painel, compra uma camiseta, compra os livros e vai para a rua divulgar a cultura racional. Então, isso é o desejo de quase todo estudante de cultura racional. Então, ele é feito geralmente de forma direta. No Brasil é muito mais fácil, né? Eles vão para as ruas, as caravanas, e escolhem um dia da semana e Wilson, apresentam. me desculpe, me perdoe por interrompê-lo, mas a gente precisa que você feche o compartilhamento da tela, senão você não aparece. Eu estou tentando resolver, porque a gente improvisou isso aqui, deixa eu tentar achar uma solução. Tá. E agora, melhorou para você ou não? Continua igual. O que eu posso fazer aqui? Eu não sei. Eu compartilho. Paulina, você tem alguma ideia? Agora acho que melhorou. Melhorou? Bom, parece Universo em Desencanto, mas você ainda está numa tela bem pequenininha. Sim. Eu fiz um ajuste, porque eu expliquei para ela que eu não tenho webcam, né? Eu peguei uma câmera e fiz uma conexão aqui para tentar resolver isso. Tá bom, fica à vontade. Então, a resposta é essa: as pessoas vão para a rua e conversam, e nesse momento de diálogo, as pessoas olham para painéis e se questionam com relação à espiritualidade, ou vêm com perguntas diferenciadas. Então, a gente vai para as ruas também, entrega livro na rua, e o público pergunta, né? Como aqui na Suécia acontece muitas vezes, que livro é esse? E até estranha que o livro é de graça, né? Porque a gente faz a doação do livro, né? Até para um público europeu, acho estranho receber alguma coisa de graça na rua, mas a gente tenta explicar que é um ato de ajuda, né? É um ato de apoio. E o fato da cultura racional ter surgido no Brasil, isso aparece em algum momento nesse diálogo com os europeus, face a face? Sim. Causa estranhamento, ou atrai, ou repele? Qual é o impacto de ser uma narrativa da experiência humana criada? O Brasil é muito querido, né, em diversos países. Então, quando às vezes chega com uma camiseta do Brasil, que o mapa, a principal camiseta da cultura racional, tem um mapa, né? Alguns botam um livro, alguns colocam um mapa. Então, isso já chama atenção em alguns exemplos, em alguns países. Então, é óbvio que quando a gente argumenta o que é o livro, qual é a proposta do livro, de onde é que vem o livro, gera sempre essa curiosidade: uau, do Brasil, eu quero entender essa questão mais a fundo, e leva o livro feliz. A gente tem vários relatos assim das pessoas levarem com a maior empolgação. Inclusive escritores. Aqui na Suécia, um escritor, ele recebeu o livro, né, de graça, já era um senhor, e ele fez questão de voltar em casa, pegar o livro que ele escreveu e doar para a gente de volta, para retribuir o presente, entendeu? Muito bom. Wilson, nós temos várias questões aqui do público. Eu vou começar a lê-las para você. Ok. Uma delas é da Paulina Valamiel Lopes. Os membros da cultura racional se reúnem em algum momento? Existe alguma iniciação? Quais são as práticas? Então, Paulina, como a gente conversou nos slides, não existe nenhum tipo de iniciação, não existe nenhum tipo de regra
A cultura racional, ela desde o seu princípio, do primeiro livro, ela apresenta que você está buscando um conhecimento dentro da sua própria casa. Mas existem, sim, locais que os estudantes se encontram em caravanas nas ruas, né? Quando vão para as ruas divulgar, ou em atividades específicas, por exemplo, festas maiores de fim de ano. A residência do autor, né, do coautor da obra Universo Desencanto, é um local de encontro. Então, as pessoas vão até o Rio de Janeiro, né? Já chegou até momentos de terem ali 5, 10 mil pessoas reunidas, mas não existe nenhum tipo de cerimônia, nenhum tipo de iniciação, nenhum tipo de regra para entrar na cultura racional. É só adquirir o livro e começar a estudar dentro da sua própria casa. Uhum. Você acha, Wilson, que a gente pode dizer que a cultura racional ela faz mais sucesso entre pessoas altamente escolarizadas, já que é uma Não, religião que enfatiza tanto o estudo, ou você acredita que isso não tem um peso não, significativo? não, ela, pelo contrário, ela tem uma abordagem maior por pessoas mais simples no Brasil. É claro que existem doutores, engenheiros, né, médicos, pessoas com uma escolaridade avançada e outros com a limitação do estudo. Inclusive pessoas que aprenderam a ler no livro. Tem diversos relatos sobre pessoas que começam a ler nos livros. E é algo mais delicado porque isso envolve um pouco da espiritualidade, né, da credibilidade de alguns. Mas ela não tem uma regra, ela não está voltada a um público específico, ela tem uma linguagem, sim, uma linguagem simples, para que possa abordar o assunto que ela quer abordar para todas as classes. Então, até nesse ponto, ela é justa, né? Ela tem alguns livros específicos que têm uma linguagem um pouco mais complexa, mas em grande maioria a linguagem é sempre muito simples para povos diferentes e culturas diferentes. Uhum. A Ana Clara Franco perguntou como surgiu a banda racional e qual a relação dela com os livros da cultura racional. Ela surgiu nos anos 80, né, como a gente apresentou no slide, e a proposta da cultura racional nas ruas é chamar a atenção do povo, né, dizer que existe uma nova mensagem, uma nova possibilidade de vida, uma mudança na sociedade. Então a banda ela ajuda nesse processo de divulgação, né, ela chama a atenção, os componentes de branco desfilando, né, que não é comum, é uma banda marcial. Então elas andam pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, ou em grandes eventos, como você viu na foto, né? Entendi. E a Ana Clara também pergunta como você conheceu os livros e se você pode falar um pouco sobre a sua trajetória. Pessoal, como Eu, você conhe- entrou em contato com a cultura racional? eu conheci ela já pequeno, né? Meu pai, ele era uma pessoa que buscava a espiritualidade, já lia diversos assuntos, né, da espiritualidade, e acabou que chegou o livro nas mãos dele, o interesse dele, ele começou a estudar, ele foi o primeiro da família a estudar, e na sequência, eu já pequeno, eu devia ter, eu acho que uns 8 anos, eu não tenho uma precisão da data, eu entrei em contato com os livros e fui fazer uma visita ao local onde morava o coautor, né, o senhor Manuel Jacinto Coelho, né, e é um local fantástico, ainda não conheci uma pessoa que fosse, né, nesse local e não se encantasse pela beleza do local. Foi amor à primeira vista lá, pelo local e pelo autor, entendeu? Uma história que me levou a passar anos estudando o livro Universo Desencanto e aprendendo com a cultura racional. Uhum. Agora tem uma questão do Bernardo Miranda Pataro. Ele pergunta o seguinte: são 4 livros que se desdobraram em 21? Não, Bernardo. A história começou lá na Tenda Espírita, né, com 4 livros que restaram, né, eram mais mensagens, formando obras-primas. O encerramento da Tenda Espírita naquele período. E mais à frente, a cultura racional ela ganha um novo método, uma nova linguagem, que já não é mais tão voltada ao espiritismo ou ao cristianismo, ela tem um foco na imunização racional, e formaram os primeiros 3 livros amarelos, né, como a gente mencionou, e depois desses 3 livros, as mensagens continuaram vindo, né, ele não parou de receber as mensagens, e as mensagens aumentando, foram formando mais livros, até formarem os primeiros 21 livros, né, de cultura racional, que é a obra básica. Então ela continuou, ela não foi dividida, né, é uma continuação desse processo. Certo. Gustavo Silva disse o seguinte: eu fiquei curioso sobre a questão da vida prática dos estudiosos da cultura racional.
existem restrições cotidianas, como alimentação, vestuário, locais a frequentar, etc.? Não, Gustavo, a cultura racional ela não tem restrição, ela parte do princípio do conhecimento, do entendimento da vida, e você, com o tempo, passa a entender, né, que algumas atividades, algumas questões, elas são respeitadas, mas evitadas, mas não existe uma regra para isso, ninguém vai te impedir de fazer alguma coisa ou de comer alguma coisa, é sempre a decisão do próprio estudante, né, a decisão do que ele deve fazer. Com relação ao vestuário também não existe limitação com relação à roupa ou práticas religiosas, não tem. Bernardo Miranda Pataro pergunta qual tipo de música divulgada pela banda e se existe um conjunto típico de músicas. São, como eu li lá aquele slide, são 140 músicas apresentadas pela banda marcial, né, pela banda União Racional, mas existem conjuntos, sim, de música, né, entre os estudantes, eles se reúnem e tocam músicas variadas, sim, com certeza. Algumas racionais, que são músicas da cultura racional, e outras tantas são músicas conhecidas, né? Uhum. A Paulina fez uma questão que eu estava ansiosa para fazer, que é a seguinte: muitas pessoas relacionam popularmente a cultura racional ao cultor brasileiro Tim Maia. Como os membros da cultura veem essa relação? O Tim Maia teria sido um divulgador destes saberes? Então, esse é um assunto tão comum, né? As pessoas falam tanto do Tim Maia. O Tim Maia, ele tem uma história interessante, né? Para quem acompanhou a visão, né, e a versão dos amigos do Tim Maia sobre a vida dele, uma vida confusa, né? Uma pessoa que tinha toda essa dificuldade com a sociedade, com eventos, com compromissos, né? E com as drogas. Então, ele encontra a cultura racional em um momento importante da vida dele, né? Que ele, nesse momento, devido ao próprio descontrole dele, pela falta de equilíbrio que ele possuía, ele encontra a referência daquilo que ele buscava e ele para com o uso de drogas, né, como acontece com a grande parte dos usuários, naturalmente, sem imposição. E nesse período, por ele estar muito ligado à cultura racional, ele começa a compor, e a atividade dele é essa, músico, né, um excelente músico, e hoje é visto pela comunidade artística como o melhor momento da história do Tim Maia, né? O momento que ele estava limpo, sem drogas e com a cabeça totalmente leve. Mas por questões de conflito interno dele mesmo, que ele parou de trabalhar e parou de fazer show, e mudou até por um certo fanatismo, né, da parte dele, pelo descontrole da natureza dele, ele acaba mudando, né, essa condição financeira que começou a ficar apertada, apresentado no filme, inclusive da versão do amigo dele, e ele deixa a cultura racional de forma intensa, assim como ele entrou, né, o jeito dele, a natureza dele, mas nenhum estudante acha que ele é prejudicial, ele de fato é um dos maiores divulgadores, mas não é o único, né, ele ajudou a contribuir com a expansão da cultura racional na televisão, mas não foi o único, João Roberto Kelly também, e outros grandes nomes da música, e artistas do teatro ou da televisão. Então, ele é fundamental, sim, ele é importante, e com o passar do tempo, eu acho que a gente pode refletir no momento final da vida dele, quando ele faleceu, ele não se desfez dos discos e não se desfez das roupas que ele tinha. E é por esse motivo que os discos foram encontrados, o álbum Tim Maia Racional 1, 2 e depois o 3, né? Então ele tinha, sim, um certo remorso das ações que ele tomou, eu acredito, né? Essa é uma interpretação minha. Mas ele ainda assim é fundamental, e quando eu cheguei na Suécia em 2004, em uma atividade de trabalho mesmo, eu tive a felicidade de chegar aqui em menos de uma semana, ir para um local aberto, né? E o DJ está tocando Tim Maia Racional em inglês na Suécia, isso há 15 anos atrás. Então ele é super importante para a cultura racional, querido demais pela comunidade, e as opiniões dele no momento final da vida, isso não importa. O que importa é o que ele contribuiu, o que ele fez de bom, entendeu? Essa é a minha opinião. Entendi. Eu acredito, imagino que eu já li todas as questões.
Eu queria agradecê-lo mais uma vez. Sua apresentação foi muito rica, aprendi bastante, né? E fico muito feliz com a sua disponibilidade, a sua vontade de dialogar com a gente. Foi até pesquisar o Weber, né, Wilson? Sim, comecei pela aprender com o Weber. Né? Então, agradeço sua gentileza e a sua disponibilidade. Foi um prazer tê-lo aqui. Vamos fazer essa última questão, então, da Ana Clara. É bem relevante também. Qual a leitura possível sobre a Covid-19 a partir da cultura racional? Muito boa. É uma pergunta muito boa. A cultura racional ela tem uma visão da vida e de momentos da vida, né? Por uma questão de evolução, uma questão energética, e seria, de fato, questionar não só a Covid, mas qualquer grande momento difícil que a humanidade atravessa, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Existe, inclusive, um gráfico de momentos que a humanidade passa em formatos de onda, né? E esses momentos eles atingem um ápice, né, de momentos mais difíceis até momentos mais leves. E esse momento é um momento de reflexão, ignorando a parte ruim do assunto, né? As pessoas elas questionam um pouco mais sobre a vida, sobre as pessoas que estão em família, sobre os parentes, o contato, a falta que faz um abraço. Eu acho que falar de um momento específico da humanidade, como é o caso que a gente tem visto nos últimos 2 anos, é um momento, infelizmente, difícil para se atravessar, mas talvez necessário para a nossa evolução, para a evolução, de alguma forma, dos nossos conceitos, a revisão da forma da espiritualidade. Algumas pessoas se apegaram mais à religião, foram buscar mais a Deus, foram pedir mais proteção, por esse momento que as pessoas começaram a se sentir mais inseguras. Então, eu acredito que é um momento, sim, forte, duro, difícil, mas de importância para a nossa vida. Talvez deixar um pouquinho mais a vida material de lado e se preocupar com o que tem de mais importante na vida, que é a própria vida. Ok, muito obrigada, Wilson. Foi um prazer ouvi-lo. Agradeço também a todos que nos acompanharam até agora. Tá? Então, uma boa tarde. Ficamos por aqui. Obrigado, Cristina. Obrigado ao pessoal da Universidade de Minas Gerais. Obrigado ao convite aí da Débora, mais uma vez. Obrigado a Paulina e a todos que acompanharam essa conferência. Obrigado a todos vocês pela paciência, pela apresentação também. Obrigado. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos.